Vamos já falar do Correio da Manhã ou não? Do CMTV? Podes falar. Tu não podes falar sobre isto muito, não é? Eu não acho que não é muito importante. Acho a Maia que... teve, mas só para esclarecer as pessoas, até porque as pessoas não sabem o que é que se passou. Teve aqui a Maia, olha, outra convidada muito polémica, pessoas que adoram, pessoas que testam. Não sei qual é que é o teu lado, não vais dizer, não te vou perguntar. A Maia esteve aqui e eu soube na conversa que tu já estavas afastado e eu fui entretanto pesquisar. Então o que é que se passou com o Graciano? Saiu e não há nada na net sobre os motivos, portanto não houve. Tu saíste de fininho, não é? Eu nunca saio de fininho de lado nenhum, não é? Depende, se deixares lá estar, depois sai fininho. Nunca saio de fininho. Não, eu estava a SIC há muitos anos e foi apresentado o projeto de construirmos uma televisão nova, o Correio da Manhã. Eu fui convidado e aceitei com imenso agrado, porque parecia-me que as ideias que estavam em cima da mesa para se fazer uma coisa nova, e achei que era muito importante também ficar ligado ao nascimento de algo. Sim, ao nascimento de um canal de televisão no qual eu acreditava, achava que profundamente que se podia fazer uma televisão diferente e que podíamos começar a ganhar cota de mercado e havia bons profissionais. E não tinhas preconceitos nenhuns com o título Correio da Manhã, porque o Correio da Manhã sempre foi associado. Eu a priori, até conhecer as pessoas ou as coisas, não tenho preconceitos. Sim, mas o Correio da Manhã já era sinónimo de um jornalismo. O Correio da Manhã é jornal, eu acho que tem coisas fabulosas, tem coisas que eu gosto muito. Acho que tem um trabalho de investigação que é importantíssimo. E de denúncia, não é? Muito importante. Acho mesmo importantíssimo, se queres que diga. Acho que muitas coisas em Portugal acabam por vir à luz do grande público, porque há companheiros, uns que agora já não são companheiros porque eu já não faço parte do Grupo Cofina, mas ficaram meus amigos que fazem um trabalho de excelência, se fazem mesmo jornalismo de investigação como mais ninguém faz. E isto vão mexer onde mais ninguém quer mexer. E eu acho que isto é um ato de coragem. Portanto, há coisas que eu acho fantásticas no Correio da Manhã. Há outras coisas que eu não aprecio tanto, mas isso é como em tudo na vida, não é? Mas acho que tem um papel importante no jornalismo em Portugal, muito importante. E não é à toa que é líder, não é? Não podemos achar que as pessoas em Portugal são todas patetas e por isso é que compram um determinado título, não é? É evidente que as pessoas gostam daquele título e por isso o compram mais do que os outros. E portanto, eu durante um período de tempo estive na Cofina. Devo-te dizer que deixei amigos sempre, de facto, para a vida, pessoas com quem partilhámos coisas muito importantes, foram dados grandes passos. Acho que tive uma administração fantástica, gostei imenso de trabalhar com a grande maior parte das pessoas que lá estavam. O que é que se passou, Nuno? O que é que se passou? É como num casamento. As pessoas querem saber o que é que se passou. Eu vou-te explicar. Quem é que traiu quem? Quem é que pinou? Quem é que pinou? Ninguém, eu acho que ninguém traiu ninguém, acho que ninguém pinou com ninguém. Acho que houve ali um período, houve um momento em que deixou de fazer sentido estarmos juntos e trabalharmos juntos. E, portanto, já não te revias forma de estar no Correio da CMTV? Eu fui-me dedicar a outras coisas que tinha. A CMTV continua. Aí o político. A CMTV. Já tiveste uma cena da política, não tiveste? Não. Não tiveste nada. Na política, não. Fui presidente da Associação de Estudantes e da Associação Académica há muito tempo. E aí, tinha a ideia que tinhas concorrido para uma Câmara Municipal qualquer? Não, podia. Olha, precisamente quando vou para a CMTV. Tinha a possibilidade de ter integrado uma lista em que faria num cargo de vereador de uma Câmara Municipal ou ir para o Correio da Manhã. E eu optei nessa altura ir para o Correio da Manhã. Mas, portanto, dizer-te que perguntas-me, e eu acho que isto é que é importante as pessoas saberem, e acho francamente, e não estou a querer fugir ao assunto, nem eu quero apenas que tu digas apenas literalmente tenho um respeito enorme pela maior parte das pessoas que lá estão. Acho que estão lá excelentes profissionais a fazer um belíssimo trabalho, o melhor que sabem, com os meios que qualquer televisão ou qualquer órgão de comunicação social no início tem, que são sempre poucos, sabes que não é? Tudo custa. Portanto, há pessoas ali que trabalham muito, há pessoas que trabalharam comigo 3 anos muito a sério, muito bem. Agora, acho que o nosso caminho não chegou a uma fase em que o nosso caminho não fazia sentido continuarmos juntos. E é isto. Pronto, e não te posso esclarecer mais, porque também, de alguma forma, isto não cometo nenhuma inconfidência dizer-te, estou de alguma forma obrigado a isso. Portanto, isto assim está, assim ficou. Digamos que vocês ficaram fodidos um com o outro, portanto, e não podem falar sobre isso. Saúde para o Correio da Manhã, para a CMTV. O meu caminho é outro já. E pronto, e brevemente verás que o caminho é outro, é o que eu te posso dizer. Eu tinha de fazer esta pergunta, sabes disso? Não, mas é recorrente, e até devo dizer que é a primeira vez que falo disso um bocadinho mais,
e não te pormenorizo nada. Como é que o Correio da Manhã não fala sobre isso? Porque as pessoas questionam-se, não é? O Correio da Manhã fala sobre tudo e mais alguma coisa. Eu tenho a certeza, deixa-me só fazer aqui esses parênteses. O Correio da Manhã já destacou momentos de conversas que eu tive aqui no seu jornal. Sim. Sei lá, com o Rui Pego, com o Júlio Pinheiro, já destacou. Gosto muito do Rui. Quero parecer que nenhuma parte deste segmento vai ser destacado no Correio da Manhã. Não, olha que não sei, porque efetivamente as pessoas são livres de ter a sua opinião, e eu não sei, se calhar podem retirar. Não. Agora, o que ficou, eu acho que no período de tempo em que nós coabitámos, retirámos ambas as partes o melhor uma da outra. Mas tu chegaste a ter um papel, tu não eras só apresentador do Correio da Manhã, do CMTV. Como é que chamava o programa? Manhã CM. Não eras só apresentador, já tinhas um lugar de alguma responsabilidade. Tu selecionavas efetivamente o conteúdo, eras uma espécie de editor, sim, coordenador. Era o coordenador, não sei, agora me lembro da terminologia, se era coordenador-chefe, se era coordenador-geral, mas penso que era chefe. Coordenador-chefe do programa. Sim, tinha essa autonomia. Portanto, embora reportasse tudo ao meu diretor, ao nosso, uma pessoa que olha, que eu acho que Penin, acho que tu também gostas do Francisco Penin. Estás a ver? Aí está uma pessoa, o Francisco Penin, que eu admiro muito humanamente e profissionalmente. E é curioso que o CMTV ninguém dava nada por ele, não é? Pelo Correio da Manhã TV. Pensei que era pelo Penin. Não, pelo CMTV. É um trabalhador fabuloso. Ele disse uma coisa extraordinária, não posso esquecer uma vez, que eu dou sempre o melhor de mim, eu às vezes parafraseio em algumas coisas. E esta é uma delas. Ele diz que eu sempre dou o melhor em tudo que faço. Se tiver que fazer cinzeiros na China, vou fazer cinzeiros na China e vou ser o melhor fazedor de cinzeiros. Porque o gajo empenha-se a fundo naquilo que se compromete. Mas ninguém dava dado sobre o CMTV no início, e o que é certo é que estão a ganhar dia após dia audiência. Não sei como é que está agora, mas durante bastante. Quando lá estavas, pelo menos era assim. As audiências subiam. Sobre isso, mas também não podes falar. Não posso. Isso é uma questão de ver. As audiências, mas agora, à custa de quê? A questão as audiências auditam-se, não é? É uma questão de ver. Mas aqui a questão é: à custa de quê? Porque de facto vocês muitas vezes eram os primeiros, eles eram, vocês tu já não és, não sabes, os primeiros a chegar, e sempre reportavam às vezes o lado mais sabes o que é que eu quero dizer com isto? Não estou a perceber nada, mano. O lado mais sangrento da coisa, mais espetacularmente chocante. Digamos que eu sou um gajo mais divertido, estás a ver? Eu sou um gajo. Não vais muito por aí, não gostas muito desse lado. Sou um gajo divertido, eu sou naturalmente uma pessoa divertida. E acho que quando tu tens programas de daytime, tens a obrigação de colocar as pessoas bem dispostas. Colocar as pessoas bem dispostas. O espectador do programa Daytime são normalmente ou as senhoras quando acabaram de ter bebê, ou qualquer um de nós quando está doente, ou as pessoas com mais idade, ou quem está desempregado. Portanto, nunca é ninguém que está muito feliz, muito bem na vida, que está o dia todo em casa. Vou ver aqui está o dia todo em casa. Portanto, são pessoas que de alguma forma estão fragilizadas. E portanto, eu acho que tu para essas pessoas tens que levar alegria, boa disposição, uma cena fixe. Pois. Ok, eu acho que está respondida esta questão. Vamos falar então de uma cena fixe, que está a dar muita felicidade, porque isto é. Não falaste do sushi, queres falar do sushi? Já lá vamos. Há aqui uma pergunta que tem a ver com o sushi. Eu vi, foi há coisa de foi mais ou menos há um ano. Exatamente, foi há um ano que tivemos no jantar de aniversário, do jantar de Natal da Glam, que nós partilhamos a mesma agência. E a conversa que tive contigo nessa altura. Tivemos uma conversa franca e séria, como franca e séria, e eu a discordar de ti, e tu discordares de mim, e ali falámos aos berros, mas não estávamos a gritar, estávamos só a falar alto. Estávamos no meio de uma sushi. Estávamos no meio de um sushi. E não é a mesma pessoa que está aqui hoje. Ou seja, tens um brilho, digo-te isto é poético, mas estás com um brilho no olhar e uma leveza que não tinhas há um ano. Pois não, eu sei. Possivelmente tem a ver com o facto de agora teres encontrado uma cena que dá de facto esse brilho no olhar. Estás um gajo leve, meu. Digo-te isto com toda. Sim, eu percebo. Honestidade. Só esclarecer que nós, o Rui e eu, nós não somos amigos de casa, não. Mas trabalhamos juntos neste mesmo tempo, e eu por ti nutro o maior, senão não estava aqui, nutro o maior respeito sempre por ti. Eu acho que tu és muitíssimo talentoso. Muito obrigado. Mesmo, muito talentoso. Acho que estás muito para lá de mim em várias coisas, e acho que isso se deve ao teu empenho, à tua inteligência, claro, mas também ao teu empenho, ao teu esforço e ao teu trabalho. E eu sempre me habituei a ter imenso respeito por ti,
por Epá, ti, Rui Unas, homem, ok? Mas claro, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Acho, por exemplo, uma injustiça nunca teres tido um papel mais importante na televisão. Acho que é uma coisa que tu mereces. Mas eu agora estou aqui e digo-me a dizer. Agora digo o que eu não é fixe quiser. falar disto agora. Eu digo o que eu quiser, não é? Acho que é uma cena que tu tens que. E depois acabas. Mas quer ainda bem que não houve, acabas sabes? Tu não estava a fazer aqui isto. É exatamente. Isto é para chegar aqui. É para chegar aí. É para chegar aqui. Acabas por depois enverdar com grande surpresa minha para uma carreira de ator que de repente é brilhante, muito bem, fazes muito bem. E portanto, se calhar se tivesses tido um percurso semelhante ao meu, sempre a apresentar programas, nada destas tuas outras aptidões tão válidas teriam aparecido. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo para chegar ao meu brilho dos olhos. Eu sou um amante da natureza, ok? Não há ninguém, acho que comunicadores de televisão, acho que não há ninguém, diz com algum pretensiosismo eventualmente, mas que saiba tanto de vida selvagem como eu, ok? A minha cena sempre foi às escondidas de toda a gente, sem ninguém saber, vida selvagem. Eu sou o maluquinho. És amante praticante, porque há amantes que dizem, eu gosto muito da natureza, mas tu não, tu vais mesmo lá para o meio dos matos. Eu não sabia. Eu sou o maluquinho da vida selvagem. Portanto, toda a minha videoteca, toda a minha biblioteca, desde os meus 12, 13, 14 anos, é vida selvagem. Portanto, se tu me perguntares qualquer merda, é difícil não saber. Okay? Hipopótamo. O que é que tem o meu animal favorito. Qual? O normal ou o pigmeu? Pronto, é o suficiente, já percebi. Portanto, porque só há duas espécies de hipopótamos, há o normal e o pigmeu. E portanto, a cena é, e isto é uma coisa que eu sempre escondi muito. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com, desde putos, os meus avós eram da Serra da Estrela e nós tínhamos uma quinta para onde eu ia de férias, sempre, 2 meses por aí, no verão. O meu avô era um homem excepcional. O meu avô era um homem excepcional que nasceu numa aldeia e que o meu avô e a minha avó nasceram numa aldeia e o meu avô foi andando, tornou-se oficial da Força Aérea, depois chefe de Estado-Maior, depois às tantas comendador. Fogo. E às tantas já havia o Presidente da República da altura lá em casa e tal. É lá. E o meu avô tornou-se um bocado cagão. É verdade. Tu presenciaste algumas situações? Claro, eu lá em casa dos meus avós tínhamos empregados vestidinhos de branco, estás a ver? E isto, atenção, eu só estou a valorizar porque o meu avô nasceu numa aldeia. Portanto, é um self-made man. Exatamente. Mas ficou cagão. Quando ficou um cagão insuportável, este meu avô Ventura, que era um gajo porreiro, morreu com 75 anos. O meu avô Graciano, pai do meu pai, também era oficial da Força Aérea. Portanto, eu vim do meio militar. Também era oficial da Força Aérea. Esse meu avô Graciano era um pachorrento do Catano. E a conversa entre os dois era uma coisa tipo: o meu avô Ventura, compadre, você veja lá, tenha cuidado com a alimentação, porque isto na nossa idade e tal. E o meu avô Graciano dizia: compadre, deixa lá estar, mas é feijoada, pá. O meu avô Ventura é macrobiótico. O meu avô Graciano é vinho tinto. O meu avô Ventura, saudável, morreu com 75. O outro com 85. A vida é o que é. Pois. Este meu avô Ventura, que era depois quem me levava para lá, para a Serra da Estrela, já na fase cagão, eu tinha que fugir de casa para ir ter com os caseiros. Que o que eu gostava era estar no meio do gado, a comer o presunto que saía da salgadeira, estás a ver? E tudo, andar a lavrar. Eu tenho fotografias minhas com as vacas a lavrar o terreno, a abrir os regues de água para regar as canas. As canas é o milho, okay? O milho enquanto está verde, para andar a regar canas, abrir presas e chegar à presa. Temos aquilo cheio de uns liminhos que a água ganha em cima daquelas águas gélidas da Serra, fazer assim e beber água de lá diretamente, estás a ver? Com as rãzinhas puríssima, a saltar. Puríssima. Com as rãs, sim, as rãs, aquele. E então, eu fugia, e o meu avô sabia que eu fugia, mas fazia de conta que não sabia. E foi aí que eu aprendi tudo, não é? Eu hoje lá limpo-te, a maior parte da malta não sabe, mas limpo-te uma loja de vacas, não é? Até a tirar o estrumo todo e voltar a fazer as camas todas com uma forquilha na maior, sempre fiz isso. Portanto, e adoro. Numa estrebaria estás na boa. Na boa. Esse tipo de coisas, percebes? Ordenhar as vacas, sei lá, tantas coisas que eu fui aprendendo. Portanto, tu não és um menino da cidade, tu és um menino Zero, ver nascer os pintainhos. Eu vou-te contar uma história, lembra-me dos pintainhos que eu já te conto. E então, e isto era o que me alimentava, era o que me fazia feliz. Os tempos mais felizes da minha vida eram os tempos que eu fugia para o pé do Sr. Valentim, o caseiro, da Dona Lucília, a mulher dele, e que lanchava com eles o pão centeio feito por eles, em que não havia caçantes, não é? Tu cortavas uma fatia de pão centeio, cortavas o naco de presunto com uma navalhinha e depois era com a navalhinha um bocadinho de pão, um bocadinho de presunto, um bocadinho de pão, um bocadinho de presunto, está a ver? Uma coisa. E tudo isto.
Epá, fui crescendo em estudar, fiquei a estudar e a serra foi desaparecendo de alguma forma. Mas os sabores ficaram todos aqui. E os sabores que eu nunca mais encontrei, nunca mais encontrava os sabores a que eu tinha sido habituado de infância. E há um momento da minha vida em que começo a perceber nos programas que Portugal começa a estar na moda, os produtos portugueses começam a estar na moda e que toda a gente já tem produtos portugueses. E eu comecei a perceber que aquilo, a maior parte daquilo era tanga. Era adulterado, era aldrabado, era negócio, estás a ver? Era business só. E disse, pá, eu vou recuperar os sabores da Serra da Estrela. Os verdadeiros. Há sabores verdadeiros da Serra da Estrela, evidentemente, mas eu vou recuperar os da minha avó. Sim, sim. Okay? As cenas que eu tenho cá. E há um ano e tal, ainda estava na altura, na CMTV, comecei a fazer viagens para a Serra da Estrela. Já com esse intuito de... Não, completamente com esse intuito. De ir à procura dos sabores, de quem é que eu conhecia, que podia conhecer, que sabia como é que se fazia. E chego à conclusão que, por exemplo, o queijo da Serra da Estrela, mesmo, é o que eu acho que é dos nossos produtos alimentares mais premium, não é? Nós temos o nosso queijo da Serra da Estrela, é uma cena a nível mundial. Ponto final. Não é? Pá, e comecei a perceber que a maior parte dos queijos da Serra da Estrela era uma aldrabice. Porque os queijos da Serra da Estrela têm que obedecer a regras. E as regras são: a raça das ovelhas tem que ser bordaleiras, têm que pastar no Parque Nacional da Serra da Estrela, portanto, o pasto tem que ser serrano. E depois tem que ser feito só com o cardo e com o sal. E não há cá químicos e merdas? Nada, zero. Nem corantes, nem conservantes, nem merda nenhuma. E cheguei à conclusão que andava tudo a aldrabar. O queijo da Serra da Estrela. Em vez de ser queijo da Serra da Estrela, era queijo da Serra, queijo amanteigado. Porque só se pode usar o termo queijo Serra da Estrela se tiver o certificado. E só é certificado se tivesse cumprir com esses requisitos. E portanto o que acontece? E tu começas a perceber, man, que porque a ovelha bordaleira dá pouco leite, dá menos do que outras raças de ovelhas. E as ovelhas só dão leite quando têm borregos, não é? Como as senhoras. São umas ovelhas como deve ser. Exato. E então a cena é, então começava-se a fazer queijo amanteigado, tipo serra, tipo serra, não podiam usar a denominação terra Serra da Estrela, com leite espanhol, com leite alentejano, misturado com leite de vaca, bem, uma aldrabice. E eu... Isto é delicioso. É a primeira vez que eu vejo. E eu, um ano depois, demorou um ano a chegar aqui. Motherfucker. Um ano. O que é que trazes aí? Um ano depois, man, faço o meu queijo da Serra da Estrela. Caguei. E agora, o que é o meu queijo da Serra da Estrela? É este queijo. Tio Careca. Que se chama Tio Careca. É a única... Diz Marco. Levanta. Aí está. Yeah. É a única... Aqui está bem. É a única cena, se tu quiseres, de marketing que eu utilizei nisto. Beleza. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Beleza.